Bom dia, boa tarde, boa noite. Estaremos iniciando hoje mais uma aula da Herbis Cursos, beleza? Hoje iremos ver dois conceitos e duas transformações químicas que ocorrem no nosso corpo, beleza? Hoje nós teremos uma aula de glicogênese e glicogenólise, certo? Então espero que prestem bastante atenção aqui nessa aula de hoje, porque ela é muito importante. Então vamos iniciar aqui a nossa aula da Herbis Cursos, glicogênese e glicogenólise. Kaique, o que é a glicogênese? Percebam que o nome ele ajuda bastante. Pois é, gênese tem a ver com criação. Glico, muito cuidado, aqui é de glicogênio. Então a glicogênese, na verdade, é a síntese, a criação de glicogênio. E o que é glicogênio mesmo? Nós já tivemos a aula de carboidrato e lá nós discutimos a fundo o que é um glicogênio, mas já iremos retornar a esse conceito. E Kaique, por que é importante produzir glicogênio? Por que eu não deixo a minha energia lá em ATP? Percebam, lembrem também que o ATP, que é a nossa moeda energética, ele não pode ser estocado, porque ele serve para transferência de energia rápida. Então eu quero energia, tenho ATP, transfiro energia. Quero energia, tenho ATP, transfiro energia. Então são reações rápidas, não tem como armazenar essa moeda energética. Então percebam, se a glicose não for necessária imediatamente para a produção de ATP, ela se combina com muitas outras moléculas de glicose e formam o glicogênio. Então, Kaique, o que é o glicogênio? São várias moléculas de glicose que se juntam e formam glicogênio. E isso nós já sabemos porque já tivemos essa aula. Então, o glicogênio, na verdade, ele é um polissacarídeo, um polissacarídeo que é composto por várias moléculas de glicose. Ele é a única forma de armazenamento de carboidratos no corpo, Então, como é que a gente armazena carboidrato no nosso corpo? Na forma de glicogênio. É a única maneira de armazenar carboidratos, certo? E de novo, por que eu tenho que colocar na forma de glicogênio? Porque o corpo, quando não usa aquela glicose imediatamente, não tem por que transformar em ATP, porque é uma moeda energética rápida. Então a gente transforma em glicogênio e deixa ali armazenada. O corpo pode armazenar cerca de 500 gramas de glicogênio. Então, nós temos aqui no nosso corpo 500 gramas de glicogênio, sendo cerca de 75% dessa quantidade nos músculos esqueléticos, nas fibras musculares esqueléticas, e o restante nos hepatócitos. Então, quer dizer, Kaique, que eu tenho meio quilo de glicogênio, 500 gramas, meio quilo, e eu tenho 75% no músculo, 75% dessas gramas está no músculo, e 25% vai estar ali, disposto ali pelo fígado, por exemplo, Então percebam que o músculo tem muito glicogênio, né? Tem bastante glicogênio, e você deve se perguntar por que tem que ter muito glicogênio ali. Percebam que o músculo, por exemplo, é responsável pelos exercícios, para você andar, se exercitar, então tem que ter glicogênio porque o músculo precisa do glicogênio, da glicose, ele vai e quebra o glicogênio e libera as glicoses, certo? Isso aqui a gente vai comentar daqui a pouco. Nesse momento aqui, a ideia é de síntese e não de quebrar. A ideia aqui é de síntese. Então aqui estamos falando de síntese de quê? De glicogênio. Então o músculo e o fígado, eles possuem essa capacidade por justamente necessitarem de energia. E o fígado é a região aqui que serve para armazenar. Os dois, na verdade, né? Percebam que são informações que vocês conseguem, pela intuição, chegar a essa conclusão. Então, Kaique, o que é que eu tenho que sair desse slide aqui sabendo? Que a glicogênese são os processos que ocorrem no nosso corpo que dão origem ao glicogênio. Por que mesmo? Porque a glicose, quando não é usada imediatamente, não tem por que produzir ATP, visto que aquele ATP não será utilizado. Então a gente vai guardar a glicose e pensem desse jeito mesmo. Kaique, eu quero poupar. Não sei se todo mundo conhece essa palavra, mas é gastar menos. Isso, a gente vai guardar a nossa glicose, vai deixar ela ali na forma de glicogênio, nos músculos e fígado, e quando precisar, aí sim eu vou usar. Perfeito. Aqui, a molécula de glicogênio, lembra? Já tivemos essa aula, essa molécula aqui de glicogênio. Aí lembrem das características dela. É um polissacarídeo, beleza? Polissacarídeo ramificado, as ramificações aqui, ramificação, 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 ramificação. E ele possui ligações entre as glicoses, entre uma glicose e outra, eles possuem a ligação
alfa 1, 4. Lembram disso? Que é o carbono 1, o carbono 1 alfa ligado ao carbono 4 da outra molécula. Então é assim que nós temos as ligações entre as glicoses. Quando é na ramificação, essa ligação aqui, ó, que eu circulei, ela vai ser alfa 1, 6. Kaique, eu tenho que saber isso? Não, eu estou comentando para justamente a aula ser a mais completa possível. E aqui do lado vocês vão perceber que você aluno da Herbis Curso, já consegue ter esse raciocínio, ó, entre duas glicoses, ó, uma glicose e outra glicose, eu tenho uma ligação alfa 1, 4, glycoside bond, uma ligação glicosídica entre as duas glicoses. Quando é para ramificação, ó, tá vendo que eu ramifiquei, ó? Eu vou fazer uma seta e depois eu vou tirar. Deixa eu fazer de verde. Percebem que, ó, aqui eu tenho uma cadeia em linha reta e aqui eu ramifiquei, ó, é tipo um braço, ó, aqui eu tenho tipo um braço. E isso cai com a ramificação. Pois é, como é a ramificação, o tipo de ligação que existe é alfa 1, 6. Olha ela aqui, alfa 1, 6, que é essa daqui, entre o carbono da linha principal e um carbono da ramificação. Ah, Kaique, então quer dizer que na cadeia principal as ligações é alfa 1, 4 e na ramificação é alfa 1, 6. Isso é informação, não precisa ficar se preocupado se não conseguir lembrar, mas agrega bastante para entender, por exemplo, o passo a passo da glicogênese. Porém, lembrem, glicogênese é a junção de várias moléculas de glicose para formar o glicogênio. E aqui está na nossa frente, ó, na nossa frente isso. Cada bolinha dessa é uma glicose, quando nós juntamos todas elas dando origem ao glicogênio. Beleza? Então essa imagem é muito boa, porque ela justamente demonstra como o glicogênio fica guardado no nosso corpo, que é desse jeito aqui que vocês estão vendo. Beleza? Vamos ver agora como é que isso ocorre. Eu trouxe aqui o resumo, certo? Que, assim, quem gosta dessa parte, sabendo esse slide aqui já é o suficiente, beleza? E no próximo slide nós vamos ver o passo a passo mais detalhado. Então, Kaique, como é que ocorre a glicogênese? Primeiro vamos aqui na legenda, ó. Muita atenção quando forem analisar a imagem de livros, olhem a legenda primeiro, ó. Legenda. Glicogênese, ela é estimulada pela insulina. Nós teremos uma aula de insulina e glucagon e lá nós entenderemos, né, como é que isso ocorre. Mas vale destacar já que a insulina promove a glicogênese, beleza? Glicogênese é a seta vermelha. Então, ó, a glicose sanguínea aqui, ó, glicose no sangue. Então tá lá a minha glicose no meu sangue. Acabei de almoçar, por exemplo. Ela vai chegar no hepatócito, que é a célula do fígado. E a glicose vai entrar aqui no hepatócito. Lembram lá pelos canais GLUT? Ah, Kaique, eu lembro disso da outra aula. Isso. Canais GLUT. Vai entrar aqui dentro da minha célula. Vai sofrer a ação da enzima exoquinase. Que a exoquinase ela vai fazer o quê? Percebem que o ATP se transformou em ADP? No ATP eu tenho 3 fosfatos. No ADP eu tenho 2 fosfatos. Kaique, um fosfato saiu. Isso. Ele foi parar lá na glicose, ó. No carbono 6 da glicose. Então a glicose 6-fosfato é a glicose que entrou e aí ela recebe um fosfato lá do ATP. Ai, Kaique, isso aí aconteceu também lá na glicólise, não foi? Aconteceu. Porque lembre, quando essa transformação ocorre, isso aqui impede que a glicose saia da célula. Lembram disso? A glicose ela entra na célula e ela poderia muito bem sair pelo mesmo canal, né? Poderia. Kaique, por que ela não sai? Porque ela agora está fosforilada. Ela recebeu um fosfato no carbono 6. Esse 6 aqui quer dizer isso, beleza? Não quer dizer que são 6 fosfatos, não. Quer dizer só a posição que ele está. Então, bora, Kaique, de novo. Glicose entrou na célula, se transformou em glicose 6-fosfato e depois se transformou em glicose 1-fosfato. Isso, ou seja, o fosfato saiu do carbono 6 e foi parar lá no carbono 1. Ah, Kaique, então ele só mudou de posição, isso. Ele só mudou de posição, mas continua sendo a glicose ali fosfatada, né? Continua sendo. Depois disso, ela vai se transformar em glicose uridina de fosfato e aí, por fim, dá origem ao glicogênio. Você fala, Kaique, e do nada aparece isso aqui, nós iremos ver agora de onde é que surge esse nome aqui, uridina de fosfato, certo? Mas, de antemão, né, o que é necessário saber para acertar minha prova e que eu tenho que lembrar, assim, digamos que para sempre, que a glicose, por meio da glicogênese, vai se transformar em glicogênio.
Beleza. Assim que ela entra na célula, no hepatócito, ela vai ser fosforilada, né? Vai receber um fosfato. Por quê? Para ela não sair mais. Ela agora está presa dentro da célula. Esse fosfato impede que ela volte por onde ela entrou. Ah, Kaique, pronto, isso aí eu entendi. E aí depois ela vai sofrer mais algumas transformações e virar o glicogênio. Pronto, se você conseguiu entender isso, já é a base da nossa aula. E percebam que o livro, eu peguei de Tortora do jeito que ele trouxe, ó. Durante a glicogênese, a glicose é fosforilada em glicose 6-fosfato pela exoquinase. Depois, a glicose 6-fosfato é convertida em glicose 1-fosfato e então em glicose uridina de fosfato e finalmente em glicogênio. Percebam que o livro traz desse mesmo jeito da imagem. Então, né, podem tirar um print dessa imagem ou guardar, porque ela resume o nosso assunto, certo? Aí você fala, Kaique, essas setas voltando? Não é agora, certo? Vai ser no outro momento da aula. Agora é glicogênese, que é a glicose sanguínea se transformando em glicogênio. Beleza? Então, se conseguiram pegar já dessa parte aqui, já é maravilhoso. Beleza? Glicogênio, glicose, várias moléculas de glicose se juntam e se transformam em glicogênio. Porém, nós vamos ver agora como isso acontece de verdade, certo? De antemão, eu já vou destacar uma coisa. Para que as glicoses se juntem e elas se transformem em glicogênio, elas precisam, digamos que, ganhar energia. Ah, Kaique, então quer dizer que para uma glicose se juntar com outra glicose e elas virarem ali várias glicoses juntas, tipo assim, ó, eu tenho lá 2 glicoses já juntas. Para entrar mais uma glicose aqui, para entrar essa aqui, ó, essa que eu marquei um X, ela tem que antes, aqui ó, antes, ela tem que ganhar energia. Ah, então essa é a base do nosso pensamento, essa é a base do pensamento para você entender o que vai acontecer agora. Então, para a glicose entrar, ela tem que primeiro ganhar energia. Pronto, Kaique, entendi. Então, agora vamos ver aqui o passo a passo. Nós temos lá a nossa molécula de glicose. Entrou na célula, lembra? Percebam que essa imagem ela é complementar a essa. Elas duas se completam. É a mesma coisa que está sendo demonstrada. A glicose do sangue entrou na célula. Percebem que aqui do lado tem ó, um gráfico, ó, aqui ó, desse lado esquerdo, dizendo energia, ou seja, à medida que você olha aqui para cima, a energia é maior. Então quer dizer, Kaique, que aqui nesse ponto A, a energia é maior do que aqui no ponto B? Isso. A energia lá do ponto A é maior que a energia do ponto B. A ideia aqui é deixar o mais explícito possível o que está acontecendo. Então a glicose entrou na minha célula, Kaique, isso. E eu lembro que ela vai ganhar um fosfato, que a gente viu aqui anteriormente, ela vai ganhar um fosfato. Percebem? O ATP, ele vai liberar um dos seus fosfatos, se transformar em ADP, e esse fosfato vai entrar aqui, ó, no carbono 6. Ah, por isso que é glicose 6-fosfato. Isso. Esse daqui é o carbono 6 da nossa molécula de glicose. Agora ele está fosfatado. Kaique, por quê? Porque lembre que para uma glicose se juntar na outra, ela precisa ganhar energia. Então, Kaique, que ela ganhou energia? Ganhou energia. O fosfato carrega energia naquela ligação tio. Isso. Só que, para ele conseguir se encaixar, esse fosfato tem que estar no carbono 1. Aí ele vai ó, ser transferido lá para o carbono 1. Esse aqui é o carbono 1. Kaique, por que tem que ir para o carbono 1? Como é mesmo o nome da ligação? Ligação alfa 1,4. Ó, como se explica? Ah, então quer dizer que para ele fazer uma ligação com o carbono 4 do outro glicogênio, o fosfato dele tem que estar no carbono 1, né? Para poder oferecer aquela vaga, aquela energia. Isso, percebem que não é à toa? Então esse fosfato saiu do carbono 6, foi para o carbono 1, para permitir que os próximos passos aconteçam. Certo, Kaique? Entendi. Então vamos continuar. É agora que vem aqui a parte mais diferente, né? Essa parte aqui realmente algumas pessoas podem achar difícil, mas não é. Presta atenção. Nós vamos ter agora a entrada de um UTP. UTP. Você fala, Kaique, eu não conheço esse não. Conhece, porque pense. Se você sabe o que é o ATP, que é a adenosina trifosfato. O UTP, você só mudou aqui ó, a base nitrogenada, de uma adenina para uma uracila. Ah, então é parecido, não é? É parecido. São 3 fosfatos, né? São 3 fosfatos. E ao invés de ter uma adenina, nós temos uma uracila. Ah, então só mudou a base nitrogenada? Isso. Então agora vamos ter a entrada de um UTP. Esse UTP está aqui para fornecer energia. Ele vai fornecer energia. Percebam. Aqui é um UTP. O UTP tem quantos fosfatos? 3 fosfatos. Beleza. Ele vai perder 2 fosfatos. Estão vendo aqui ó, que são 2P?
PPI, dois fosfatos inorgânicos. Então ele vai perder um fosfato, outro fosfato. Então ele perde 2 fosfatos. Vou botar aqui, né, igual a 2 fosfatos. Pronto, Kaique. Então quer dizer que ele tinha 3, ele vai perder 2. Isso, ele vai perder 2. E quando ele perde 2, ele entrega 1 para cá. Percebem como é interessante? Então quer dizer que o UTP, digamos assim, que ele vai como se ele acabasse. Isso, ele tem 3 fosfatos, ele libera 2 aqui para o meio, né? Libera 2 aqui para o meio. E o outro dele veio aqui para a molécula, ó. Veio 1 para cá, 1 para cá e 1 para cá. Ah, então era 3, 2 saíram da molécula e 1 foi para a glicose. Isso. Então o UTP, ele gastou os 3 fosfatos dele. Aí você fala, Kaique, mas tem outro fosfato aqui na molécula. Percebam que ele já existia. Ele é esse aqui, ó. Esse fosfato aqui que ele já tinha sido inserido. Agora ele está aqui. Certo? Eu vou repetir essa parte porque ela é muito importante. Eu quero que todos entendam. Percebam que o UTP, ele tem 3 fosfatos. Certo, Kaique? Ele vai liberar aqui para o meio 2 fosfatos. Isso quer dizer que um fosfato ainda está sobrando, né? Tá? Ele vai inserir esse fosfato que sobra aqui, ó. Esse fosfato aqui é justamente o que não foi liberado para o meio. Ah, então quer dizer que a molécula de glicose pegou aquele fosfato do TP. Isso, enquanto os outros 2 foram liberados aqui para o meio. Beleza. Aí lembrem, eu já tinha um fosfato, até porque o nome da molécula é glicose 1-fosfato. Agora eu tenho 2 fosfatos, que é esse daqui e o que acabou de chegar do TP. Perfeito. Qual é o nome da minha molécula agora? UDP, glicose. Olha ela aqui. Glicose, uridina, difosfato. Ah, Kaique, então esse difosfato quer dizer que ele tem 2 fosfatos, né? Isso. Um veio daqui, né, ó, que já estava, e o outro fosfato veio lá do UTP. Ah, agora eu entendi essa imagem do livro. Pois é. Você vê que o livro não explica esse passo aqui. Então, o UTP transferiu um dos seus fosfatos para a molécula de glicose e ela se transformou em glicose uridina difosfato. Beleza? Ah, então aqui a gente entendeu. E perceberam que eu saí daqui de baixo e eu vim parar aqui em cima. E aí, o que é que isso tem a ver? Olha a energia cresce à medida que você sobe. Então, essa molécula de glicose uridina difosfato, ela é muito energética. Realmente, ela tem 2 fosfatos. Perceberam? Que todos esses processos aqui que ocorreram, tanto aqui embaixo com ATP, como aqui com o TP, foram para entregar fosfato, ou seja, para energizar a glicose, como eu havia comentado anteriormente. E agora a glicose aqui está com muita energia, agora ela vai fazer o quê? Ela vai liberar essas 3 estruturas aqui, ó, o fosfato e a uracila na forma de um UDP. Olha como faz sentido? Uracila difosfato. Por que di? Porque são 2 fosfatos. E por que uracila? Porque é uma base aqui com o U. Então vai perder o UDP, né? Esse UDP aqui ele vai sair e vai sobrar só a molécula de glicose. Percebam, se eu riscar aqui o UDP, fica só a glicose. E agora sim, a minha glicose vai ser inserida nas outras 2 que já tinham lá. Ó, percebam que as cores são aqui está de azul. Elas já estavam lá e agora eu inseri essa daqui com uma ligação alfa 1, 4. Beleza? Ah, Kaique, agora eu consegui entender como é que forma o glicogênio. E agora nós temos aqui um glicogênio, porque é esse número de glicoses aqui, ó, que é o número N, mais 1. Por que mais 1? Porque entrou essa. Ah, então é assim que se forma, é desse jeito que acontece. Percebam como é lindo e como é realmente interessante essa transformação. Nós temos o gasto de um ATP aqui embaixo para entrar um fosfato, ele vai para o carbono 6, depois do carbono 6 ele passa para o carbono 1, porque a ligação é um 4, então ele tem que estar no carbono certo. Depois vai aparecer um TP. O TP tem 3 fosfatos. Ele vai perder 2 aqui para o meio. Vai perder 2. E o outro fosfato que está faltando, ele vai lançar lá para a glicose, que é esse aqui. Enquanto esse daqui já estava, ele mantém do lado de cá. E aí nós formamos a glicose uridina difosfato, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Aí Kaique disse que depois ele perde essa parte aqui, ele libera o UDP para o meio. E quando eu risco o nome UDP, ó, eu vou fazer bem simples mesmo, ó, risquei o UDP, sobra só o nome glicose. Então quer dizer que só ficou a glicose? Isso, e agora a glicose entra nas outras glicoses e formam o
glicogênio. Demos origem aqui ao glicogênio, que é a união das glicoses. Beleza? Pronto, Kaique, agora eu consegui entender. Então vamos continuar. Aí de antemão, quero destacar uma coisa muito importante, que percebam que eu demonstrei como é que a glicose se encaixa nessas outras duas, né? Essas duas já estavam aqui. E eu demonstrei como é que a glicose entra, como ocorre a glicogênese, certo? Só que, Kaique, alguém poderia me perguntar, né? Ou alguém já perguntou. E essas duas glicoses aqui, que já estavam, elas se juntaram como? É aí que tá. Existe uma proteína, né? Existe uma proteína chamada glicogenina. Beleza? Essa proteína glicogenina, ela é o ponto de partida da glicogênese. Lembrem disso. O ponto de partida da glicogênese é a glicogenina. Por quê? Olha ela aqui, certo? Ela, essa daqui, ó. Ela já vai estar, por si só, isso é uma característica dela, ela já vai estar com algumas glicoses presas a ela, ó. Eu tenho aqui 4 glicoses presas, né, Kaique? Essas de amarelo, isso. Elas já estão presas. Quando eu vou fazer o processo de glicogênese, eu vou inserir essas aqui, ó. Então, inserir essa, depois essa, e assim vai, ó. Ah, então quer dizer que a glicogênese precisa inicialmente ter a glicogenina. Ela já vai ter ali as glicoses presas com ela. Então ela é meio que uma nascente de um rio, isso. Aí as outras que vão entrando, elas vão entrando nessas glicoses que estão presas à glicogenina. E percebam, ó, a glicogenina tem uma propriedade em comum, porque ela causa a própria glicosilação. O que é isso? Ela adere às glicoses nela mesma. É uma propriedade em comum e única dela, fixando o carbono 1 da UDP-glicose por um resíduo de tirosina na enzima. Kaique, eu tenho que saber isso? Calma, aqui é justamente para deixar a aula completa. Então a glicogenina consegue pegar as glicoses ao redor, fixar os carbonos 1 de cada uma nas UDP-glicose e manter elas presas ali. A glicose fixada pode servir como um primer requerido para a glicose sintase. Perceberam? Então é o que isso? Isso é um ponto, digamos assim, né? Um ponto de saída ou um ponto de começo. Então como é que começa tudo? A glicogenina vai aderir aqui as moléculas de glicose a ela, e ela, pronto, podem pensar que a glicogenina é aquela pessoa que é popular, né? Eu vou dar esse exemplo aqui, espero que possa esclarecer. A glicogenina é aquela pessoa que vocês conhecem, que ela é muito popular. Geralmente a pessoa popular vai ter o quê? Ali 2 ou 3 pessoas que são muito próximas a ela. Nem precisa ser popular, né? Mas no exemplo acho que fica melhor. Então eu tenho lá uma pessoa muito famosa, e aí tem 3 pessoas que sempre ficam juntas. Então essas 3 pessoas sempre ficam juntas. Essa é a glicogenina com as 3 moléculas de glicose iniciais, por exemplo. Ah, Kaique, então essa estrutura aqui ela já vai estar pronta, já. Porque a glicogenina, assim como aquela pessoa famosa, aquela pessoa que é conhecida, ela já atrai, por natureza, né, um exemplo, essas moléculas ao redor, que são as glicoses ou as pessoas, né, que eu dei o exemplo. Isso. Então quer dizer, Kaique, que tem aquela pessoa famosa, as amigas dela ali muito próximas. Isso. O que é que acontece geralmente, né, como vê isso, sei lá, em série, é o quê? Que as pessoas que passam ao redor querem ser amigo desse grupo, porque é um grupo de pessoas famosas, digamos assim. Então as glicoses aqui que estão passando, ó, que são essas aqui, ó, elas vão se aderir à glicogenina, justamente porque a glicogenina tem esse poder de promover essa adesão. E lembrem como é que ocorre essa adesão desse jeito que nós vimos. Vai ter um gasto de ATP, um gasto de UTP, e aí sim vai se juntar. É como se aqui, ó, nesse comecinho aqui, tivesse uma glicogenina. Glicogenina. Beleza? Aí ela já tinha 2 glicoses presas a ela, e aí entrou essa terceira aqui. Beleza? Eu acho que com esse exemplo deu para ajudar se alguém estava com dúvida ainda. Show? Olhem como é interessante a glicogênese e como é um pouquinho mais complexo do que apenas essa imagem. Porém, conseguimos ver como está no livro e como ocorre o passo a passo. E fechamos aqui o nosso pensamento da melhor maneira possível, a maneira Herbiscussus de pensar. Agora, iremos ver a glicogenólise. Kaique, a gente acabou de ver a glicogênese, que é a produção, né, a síntese de glicogênio. Isso. Agora veremos a glicogenólise. Lembram que eu falei uma vez em uma aula que lise tem a ver com quebra, né? Esse sufixo aqui, ó, tem a ver com quebra. Ah, então quer dizer que a gente fez o glicogênio, a gente produziu o glicogênio na glicogênese. Isso. E na glicogenólise, a gente vai quebrar o glicogênio? Perfeito. Né? Quem respondeu isso, acertou. E é isso mesmo. A lise
é a quebra do glicogênio. Ah, então quer dizer que na glicogênese eu juntei várias glicoses ali na glicogenina. Foi. Na glicogenólise eu vou quebrar tudo o que eu fiz. Perfeito. Então você construiu uma casa e agora você vai derrubar. É como se o exemplo que eu dei do grupo de amigos ali famosos desmanchassem. Todos parassem de se falar. É isso que aconteceu. Beleza? Então o processo de conversão do glicogênio em subunidades de glicose é a glicogenólise. Porque mesmo lembrem que o glicogênio são várias moléculas de glicose unidas. Então a glicogenólise é essa quebra dessas ligações alfa 1,4 e alfa 1,6. Beleza? Nós vamos ter aqui o passo a passo que ocorre por escrito, né? E posteriormente vamos ver como ocorre com as imagens. Então, como é que começa a glicogenólise? Ah, e vale destacar uma coisa muitíssimo importante. Muita gente aí pode estar pensando isso. Pode estar pensando o quê? Kaique, eu vou usar esse slide aqui só de exemplo. A glicogênese é o quê? Quando eu pego moléculas de glicose e transformo em... Calma, eu queria um slide branco aqui, pode ser. Kaique, a glicogênese é quando eu pego a molécula de glicose, junto várias delas e formo glicogênio. Não é isso que a gente aprendeu hoje? É isso. Então quer dizer que as reações que acontecerem ao contrário vai ser a glicogenólise aqui embaixo, o nome vai ser esse, glicogenólise? Não. Por incrível que pareça, né? A glicogenólise ela corre etapas diferentes do contrário da glicogênese. Eu estou falando isso porque algumas pessoas podem pensar, se da glicose para o glicogênio as etapas formam a glicogênese, se eu inverter as etapas, eu vou formar a glicogenólise. Não, a glicogenólise ela tem uma etapa que é diferente desse voltando. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para ficar um pouco melhor o que eu estou falando. Percebem que as setas azuis, que são a da glicogenólise, que é essa daqui, ó, aqui embaixo a legenda, ó, glicogenólise. Tá vendo que quando você volta para quebrar, você não passa pelo estágio de glicose, uridina de fosfato? Kaique, eu tô vendo. A seta azul, ela vai direto para glicose e um fosfato. Então quer dizer que para formar o glicogênio é de um jeito e para destruir é de outro. Isso, mas tem fases aqui que são sim semelhantes. Ó. São semelhantes, porém nem todas. Beleza? Olha aqui que importante essa informação. Então vamos lá. Ela começa pela separação das moléculas de glicose a partir da ramificação da molécula de glicogênio por fosforilação. Então vai ocorrer uma fosforilação, formando a glicose 1-fosfato. Então a gente vai pegar o glicogênio, vai fosforilar e vai dar origem à glicose 1-fosfato, ó, do mesmo jeitinho que tem na imagem. Olhe como o texto se encaixa com a imagem. Então o glicogênio vai sofrer a ação da enzima fosforilase e vai se transformar em glicose 1-fosfato? Isso. A fosforilase é a enzima que catalisa essa reação. Ela é ativada pelo glucagon, lá do pâncreas, e pela epinefrina da medula da suprarrenal. Kaique, então quer dizer que tem uma relação com hormônios? Isso. Lembram que a insulina promove a produção de glicogênio. O glucagon promove a quebra do glicogênio. Então eles têm ações antagônicas nesse momento? Isso. Beleza? E a epinefrina também promove a quebra. Kaique, por que a epinefrina promove a quebra? Pense assim, a epinefrina ele é um hormônio, né, pode ser neuropeptídeo também, que ele é liberado normalmente em situações de fuga, de luta. No momento de fuga, luta, seu corpo precisa de glicose. Então qual é a ideia? Que eu pregue a glicose aqui, ó, essa daqui de cima, que eu desenhei, essa daqui, armazenada, e eu quebre o glicogênio para que o meu corpo possa usar as glicoses para gastar energia, para o meu músculo contrair, para eu lutar, para eu fugir. Entenderam como a fisiologia do corpo é interessante? E continuando, a glicose 1-fosfato, que a gente acabou de produzir, não foi, Kaique? Que a gente acabou de produzir fosforilando o glicogênio, é convertida em glicose 6-fosfato. Agora sim a gente está fazendo os passos contrários. Lá a gente pegou a glicose 6-fosfato e produziu a 1-fosfato. Agora é o contrário. É a 1-fosfato formando a 6-fosfato. E finalmente, por último, transformando ela em glicose, né? A glicose vai sair dos hepatócitos. Como é que sai mesmo? Lembram? Pelos canais GLUT da membrana plasmática, que são aqueles transportadores de glicose. Glicose, galactose e frutose. Mas aqui nesse caso de glicose, né? Já que estamos falando de glicogênio. Kaique, então eu entendi. Então eu tenho o glicogênio, eu vou fosforilar ele. Ele vai ganhar ali o fosfato,
vai voltar a ser glicose em 1-fosfato. Isso. Esse 1-fosfato quer dizer que o fosfato está no carbono 1. Ele vai sair lá para o carbono 6. Agora vai ser o nome glicose 6-fosfato. E aí ele vai perder o fosfato, quando perde fica só glicose. Porque percebam, bem didático mesmo. Se eu tirar o fosfato, só sobra aqui nome glicose. Então só fica glicose. E a glicose vai para o meu sangue para poder ser utilizada pelo meu corpo. Essa é a glicogenólise, certo? Vamos ver o passo a passo para ficar mais claro na mente de vocês. E percebam que essa imagem a gente acabou de explicar, né? O glicogênio, ele sofre a ação da fosforilase, se transforma em glicose 1-fosfato. Posteriormente, essa glicose 1-fosfato se transforma em glicose 6-fosfato. Ela perde o fosfato, né, Kaique? Isso. E ela fica só a glicose, que volta para a corrente sanguínea. E agora uma informação muito importante que não pode ser esquecida por vocês. As moléculas de glicose fosforiladas não conseguem atravessar os canais glúteos. Lembram? O que eu falei isso bem no começo da nossa aula. Cadê? Ué, eu apaguei. Mas vocês lembram o que foi que eu falei? Quando a glicose entra, que ela recebe o fosfato, por que isso acontece? Para que ela não saia, ela fica presa dentro da célula. Então a glicose fosforilada não sai da célula. Percebam que interessante. Aí se você vir nessa imagem aqui, eu vou até apagar tudo para dar um enfoque maior. Essa glicose 6-fosfato, ela tá presa na célula, né? Tá presa, Kaique, porque ela tem um fosfato, ela não pode sair. Só que quando ela se transforma em glicose de novo, agora ela pode. Quem é que tira esse fosfato? Ó a enzima aqui, ó. Ó a enzima aqui do lado. A enzima fosfatase. Então quer dizer que para eu tirar o fosfato da minha glicose e liberar no sangue, eu tenho que ter enzima fosfatase? Isso. E agora a informação muito importante, que vocês não podem esquecer. O fígado possui essa enzima e o músculo esquelético não. O fígado possui a enzima que tira o fosfato da glicose, mas o músculo esquelético não. Certo? Não esqueçam disso. Ó, a enzima fosfatase que converte a glicose 6-fosfato em glicose está ausente, não tem, nas células musculares esqueléticas. Desse modo, os hepatócitos, né, no fígado, que possuem a fosfatase, podem liberar a glicose do glicogênio na corrente sanguínea, mas os músculos não. Então quer dizer, Kaique, que se eu encontrar ali um remanescente de glicose vindo do glicogênio, provavelmente foi do fígado? Isso, porque o músculo não tem a enzima que tira o fosfato e permite que a glicose saia. Aí você fala, rapaz, que interessante, não é? Pois é, o fígado ele é crucial nesse momento porque ele tem essa enzima. Porém, muito cuidado, porque você pode sim encontrar glicose no sangue de forma indireta do músculo. Porque lembram que eu falei de fadiga na aula anterior, que o lactato, que é produzido no músculo, lembram disso? O lactato pode ser transformado em glicose no fígado. Então, indiretamente, você pode sim encontrar glicose do músculo no sangue. Mas, normalmente, vai ser do fígado, visto que o fígado possui a enzima fosfatase. E perceberam por que o músculo tem que ter glicogênio? E como ele não tem a enzima, isso meio que ajuda a entender o seu funcionamento, porque pensem, estou indo para minha academia, Kaique, vou malhar. Beleza, vai malhar. Quando você começa a malhar, você precisa de quê? De glicose. Imagina aí, como o músculo não tem a enzima que libera a glicose para o sangue, a glicose fica presa na célula do músculo. Perfeito, é isso que a gente quer. A gente quer que a glicose fique ali, para que as células do músculo utilizem ela. Pois é, Kaique, então não ter a enzima acaba sendo bom para o músculo, pois é, porque ele vai pegar aquela glicose que estava armazenada na forma de glicogênio, lembram? 75%, e vai quebrar aquela glicose para uso próprio. Enquanto o fígado, quando faz isso, ele libera para o sangue. Então o músculo usa para ele e o fígado libera no sangue para que o corpo utilize. Isso, é esse pensamento que você da Rebiscursos tem. E olhem como é interessante. E isso também é a cara assim, de questão de prova, de tentar confundir vocês. Então a enzima fosfatase só vou encontrar no hepatócito, né, nesse caso, e não vou ter nos músculos esqueléticos. Perfeito. Vamos ver agora o passo a passo da glicogenólise. Beleza? Vou pegar aqui o vermelho. Vamos lá. A gente começa, né, com o glicogênio. Como é o glicogênio, lembram? São várias moléculas de glicose, uma aderida à outra aqui por ligações alfa 1, 4. Que já cansei de ver você falando isso. É para realmente vocês memorizarem. Então aqui nós temos a nossa molécula de glicogênio.
Percebam que, de novo, tem um gráfico de energia, porém agora eu estou descendo, percebem? Isso é proposital, ó. As transformações ocorrem numa linha decrescente, ou seja, eu estou perdendo energia. Lembram, na glicogênese foi o contrário, ó. Na glicogênese foi subindo. Ah, porque eu lembro que a glicose aqui tinha que ganhar energia para poder entrar no glicogênio, não era? Era. Agora ela vai perder energia. Ah, entendi. Pois é, muito bem. Então, o que é que vai acontecer? A glicose do glicogênio, para ela se soltar, ela vai ganhar um fosfato. Percebam, ó, fosfato inorgânico. Aí você fala, Kaique, eu vou ter gasto de ATP? Não. Você não gasta energia para quebrar o glicogênio. Percebam, é um fosfato inorgânico. Eu não utilizei em momento algum ATP, porque não tem gasto de energia, certo? Muito cuidado. Esse fosfato inorgânico que está aí, ele é um fosfato avulso que está ali na célula e aí a gente pega ele para usar. Lembre que as moléculas orgânicas, né, elas estão ali para serem utilizadas mesmo. Então o fosfato inorgânico ele vai entrar, mas lembre, não veio do ATP, é um fosfato inorgânico. Ele estava ali avulso andando. Quando ele entra, ele vai se aderir à molécula, beleza? Ele vai se aderir à molécula de glicose, né? Tem a enzima aqui que quebra, certo? Mas o nosso foco é entender. Separei aqui a glicose e saiu. Esse fosfato inorgânico vai entrar na molécula de glicose no carbono 1. Ó, no carbono 1. Ah, Kaique, entrou no carbono 1, ó, o fosfato. Eu tô vendo ele aqui, ó. Isso. Formei a glicose, como tá no carbono 1, um fosfato. Ah, então quer dizer que o fosfato inorgânico entrou na glicose e se transformou agora em glicose 1-fosfato. Foi. Agora a enzima vai fazer o quê? Vai pegar esse do carbono 1, vai jogar lá pro carbono 6. Agora é a glicose 6-fosfato. Ah, rapaz, e agora eu tô entendendo o que está acontecendo. Pois é, a glicose 1-fosfato passou a ser glicose 6-fosfato, como nós já havíamos comentado. Aí nesse momento, muita atenção. O músculo, ele só vai até aqui. O músculo só vai até aqui, porque lembram que para tirar esse fosfato aqui, para eu retirar, eu tenho que ter a enzima fosfatase. É que você falou pra gente no instante. Para eu tirar esse fosfato daqui, eu tenho que ter a fosfatase. O músculo tem? O músculo não tem a fosfatase. Então a transformação no músculo, ela só ocorre até a glicose 6-fosfato. Beleza? Essa informação é muito boa e é bom que vocês tenham em mente. O músculo ele só vai até aqui. Aí você fala, Kaique, e ele vai conseguir usar a glicose 6-fosfato? Vai sim. Se vocês lembrarem, lá na glicólise, ó, cuidado com os nomes, galera, muita atenção nesse momento. Glicogenólise é uma coisa, é o que é a aula de hoje, é quebrar o glicogênio. Glicólise é a quebra de glicose, certo? Olha os nomes, glicose, porra, até eu fui escrever aqui e escrevi errado. A nossa aula de hoje, ela é de glicogenólise. Sim, Kaique. E a nossa aula do outro dia foi de glicólise. Glicólise, quebra de glicose. Glicogenólise, quebra de glicogênio. Muito cuidado, certo? Parei justamente para chamar essa atenção. Essa glicose 6-fosfato aqui, ó, lá no músculo, você fala, Kaique, que o músculo só vai até aí. Então ele não usa, ele usa sim. Porque se vocês lembrarem, na reação 2 da glicólise, lá na reação 2 da glicólise, a molécula que está lá, se vocês podem abrir a aula e olhar, certeza, é a glicose 6-fosfato. Ou seja, ela vai cair na glicólise, vai formar o piruvato, vai formar acetilcoenzima A, não vou escrever tudo, né? Acetilcoenzima A, ciclo de Krebs e cadeia no músculo. Tudo isso no músculo. Ah, então quer dizer que o músculo, por mais que ele não tenha enzima, ele consegue fazer a utilização dessa energia? Ele consegue, por justamente a glicose 6-fosfato ser uma molécula das etapas da glicólise. Ah, entendi, Kaique, como isso é interessante. Pois é, a gente acabou de unir as nossas aulas. E aí, continuando, né, já apenas no fígado, porque o fígado tem a fosfatase, que é a nossa enzima-chave aqui, ela está no fígado. O fígado vai fazer o quê? Vai tirar o fosfato. Ó, ele saindo. Ah, Kaique, eu tô vendo mesmo, ó. O fosfato, ele saiu. O fosfato foi retirado. E agora, né, ó, tirei o fosfato. A molécula que fica é a molécula de glicose. E aí nós acabamos de quebrar o glicogênio e demos origem à glicose. Aí você fala, rapaz, que interessante. Então quer dizer que entrou um fosfato aqui no carbono 1.
Aí depois ele foi para o carbono 6 e depois ele saiu. Pois é, a energia necessária para fazer as transições foi essa entrada e essa saída de fosfato. E lembre, ele só vai sair aqui no final e voltar para o sangue, porque essa glicose aqui, ó, ela vai para o sangue. E isso só ocorre no fígado, porque o fígado tem a enzima e o músculo esquelético não tem. Certo? Muito importante. E aí aqui a gente acabou a glicogenólise. E percebam que, ó, o número de glicoses é N-1. Por quê? Porque nós perdemos aqui a primeira. Ah, que interessante. E olha a energia ela estava autona aqui em cima, ela foi decaindo até voltar a ser glicose. Então, glicogênese é produzir glicose, produzir glicogênio, né, que é um polissacarídeo de glicoses, e glicogenólise é quebrar o glicogênio em várias moléculas de glicose, em várias subunidades, certo? E aqui eu trouxe um a mais para você aqui da Herbiscus para a gente entender como é que no fígado ele retira esse fosfato da glicose. A enzima fosfatase ela é dividida em 5 pedaços. Nós vamos ter o canal T1, a proteína estabilizadora, que é essa aqui, ó, PE. Vamos ter a glicose 6-fosfatase, o canal T2 e o canal T3. Você fala, Kaique, eu tenho que saber isso? Não, calma, como eu falei, é um complemento para que tudo fique o mais claro possível para você. Aí isso ocorre no retículo endoplasmático liso, ó, uma organela, beleza? Aqui é o retículo endoplasmático liso, lá na sua célula, a nível celular. Beleza. E aqui está o citosol, que é o citoplasma. O que é que vai acontecer? A glicose 6-fosfato que foi formada lá, isso no fígado, ela vai entrar pelo canal T1. Sim, cara, que vai entrar pelo canal T1. Tô vendo, glicose 6-fosfato. A enzima glicose 6-fosfatase, ó o nome, fosfatase, vai tirar o fosfato. Ah, vai tirar esse fosfato, isso. E vai liberar o quê? Um fosfato inorgânico e vai liberar também uma glicose. Esse fosfato inorgânico vai sair pelo canal T2 para o citosol, né? Olha ele aqui agora. E a minha glicose vai sair também pelo canal T3 para o citosol. Kaique, como é que ela vai sair da célula? Lá pelo canal GLUT, lembra? O canal GLUT vai fazer a retirada aqui da glicose da célula. O canal GLUT2, né? Seria um exemplo. Ah, então é desse jeito. Então a glicose 6-fosfato entra pelo canal T1, perde o fosfato lá dentro do retículo liso, pela glicose 6-fosfatase. O fosfato volta para o citosol e a glicose também, pelos canais T2 e T3. Isso. E agora essa glicose aqui, ela pode ir para a circulação sanguínea, ela pode ir para o sangue. Você fala, Kaique, que interessante. Pois é. É desse jeito que ocorre o final da glicogenólise. Essa etapa aqui que nós acabamos de ver é essa etapa aqui, ó. Essa transformação aqui. Certo? E aí agora essa imagem, né? Pode tirar o seu print e guardar. Essa imagem foi totalmente explicada. Vimos a glicogênese, que é você sair da glicose e formar o glicogênio, passando por uma etapa, né, da glicose uridina difosfato, que vocês agora da Herbiscurso sabem por que esse nome, né? Lembram? A UTP, eu vou até voltar, porque eu sei que às vezes pode ficar solto só falando. O UTP tinha 3 fosfatos, ele perde 2 aqui, né? Ó, essa seta quer dizer que ele gastou 2, e o outro que ficou sobrando ele entregou para a glicose. E agora ela ficou com 2. Por isso que é uridina difosfato. Ó, o di, porque são 2 fosfatos. E aí depois ele vai retirar essa molécula de UDP, lembram? Ele vai jogar lá para fora, UDP, e vai sobrar só a glicose. E aí a gente vai dar origem ao glicogênio com a ação da proteína glicogenina, que dá o passo inicial. É, Kaique, eu entendi tudo isso hoje. Pois é, que bom. E aí a glicogenólise, que é você sair do glicogênio e dar origem às subunidades de glicose, a gente não passa por essa etapa aqui, essa daqui que eu estou passando a caneta em cima, a gente não tem ela. A gente vai direto para a glicose em 1-fosfato. A gente vai, né, fosforilar a glicose. Eu lembro disso. Aí o fosfato vai mudar de posição do carbono 1 por 6. Aí o retículo endoplasmático liso vai tirar esse fosfato e eu vou produzir a glicose de novo, que vai para a corrente sanguínea. Mas, Kaique, isso só acontece no fígado, né? Essa última etapa aqui, isso só acontece no fígado. Se fosse no músculo, eu ia parar aqui, ó. Então, o músculo, você para nessa etapa aqui. Aqui você ficaria no músculo. É, Kaique, isso aí eu entendi. Pois é, que bom. Então, muitas informações na aula de hoje, mas eu sei que você aqui da Herbiscus conseguiu entender e conseguiu aprender ao máximo esse assunto. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Percebam que... Ah, Kaique, eu achei que essa aula ia ser
mais simples. Ela é uma aula mais curta, porém com muitas informações bastante importantes para vocês entenderem o metabolismo que ocorre no nosso corpo, certo? Então, mas se tiver sobre alguma dúvida ou alguma pergunta, nós temos o Telegram e também o nosso presencial. Então, obrigado pela atenção. Eu sei que vocês conseguiram aprender, entenderam glicogênese e glicogenólise e percebam como é linda essa transformação que ocorre no nosso corpo. E essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado.